tarde. Boa tarde para quem mais estiver online e estiver entrando. Olha, hoje nós temos a doutora Rosa Maria Marques. Depois eu vou ler o currículo dela. Ela vai falar para a gente o tema Os Desafios do Trabalho e da Proteção Social no pós-pandemia. A pandemia ainda não acabou, mas já vai se desenhando o futuro com ela, né? Um tema interessantíssimo. Então, do trabalho, ela vai chamar atenção para a reestruturação produtiva da indústria 4.0, da internet, das coisas, da inteligência artificial, e mais o home office, que muda o mercado de trabalho e abala a previdência social. Da saúde, ela vai falar sobre a ressignificação de parte da saúde pública, dado que não estamos livres de outras pandemias. A doutora Rosa Marques, eu vou ler o currículo dela aqui mais completo. Ela é professora titular da PUC de São Paulo, fez pós-doutorado na Université Pierre Mendes, Paris, na França, né? E na Universidade de Buenos Aires. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Economia Política e da Associação Brasileira de Economia da Saúde, e integrante da Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Nacional de Saúde. É autora de mais de 200 de artigos, livros e capítulos de livros. E eu conheço a doutora Rosa Marques há muitos anos, quando eu fiz meu mestrado em São Paulo, e ontem, antes de ontem, ela foi indicada para o Prêmio Mulher Economista como uma das concorrentes, né? Ela foi indicada pelo Estado de São Paulo, pelo Corecon São Paulo, ao Prêmio da Mulher Economista do ano de 2021. Então, nós temos muito prazer de tê-la com a gente, doutora Rosa, e para falar sobre o que se apresenta no mundo do trabalho e da saúde. Com você. Muito obrigada. Ok, bom, boa tarde para quem eu não cumprimentei. Eu queria, antes de tudo, agradecer o convite do Corecon de estar aqui com vocês, debatendo esse tema. Na verdade, são dois temas, né? Temas que eu acho que são muito importantes e que a gente tem que se debruçar sobre eles. E a Nancy, eu pediria, por favor, não me chame de doutora, senão vou ter que chamar vocês todos de senhora, e fica um pouquinho difícil, né? Principalmente quando a gente já se conheceu no passado, tem um laço de amizade, de conhecimento, né? Que é muito importante esses afetos, né, serem mantidos. Bom, como disse a Nancy, eu tenho como objetivo nessa fala fazer duas discussões. E vou começar pela que você mencionou no final. Então, um dos primeiros objetivos é discutir a hipótese da ressignificação da saúde, na verdade, de parte da saúde pública. E a outra questão diz respeito ao que está acontecendo hoje no mundo do trabalho, né? Então, é chamar a atenção para a profundidade das mudanças que estão ocorrendo no mundo do trabalho e para suas consequências no plano da proteção social. Do meu ponto de vista, essas mudanças que estão ocorrendo vão exigir que a gente pense em outras bases para a organização e financiamento da proteção social. Antes de começar, eu queria dizer o seguinte, que o foco não é o Brasil, tá? Se trata de uma discussão mais ampla, mais geral, né? Porque, como foi dito, são os desafios do trabalho e da proteção social no pós-pandemia. E a pandemia está colocada no mundo inteiro, né? Inclusive, é um pouco doloroso quando a gente começa a ler jornal, começa a ver algumas informações e, por exemplo, descobre que a Inglaterra, que está com um nível de vacinação super alto, agora está enfrentando a cepa indiana, né?
e que a cepa indiana já chegou aqui no Brasil. Então, embora o tema diga respeito ao pós-pandemia, e a gente sabe que nós estamos vivendo a pandemia ainda nesse momento, de forma desigual nos países, se trata de se debruçar sobre algo que está acontecendo nas entranhas deste período, porque é um período longo, né? Só nós aqui já temos quase 1 ano e meio, praticamente, arredondando. Bom, eu também queria chamar a atenção de que o que eu vou tratar aqui está colocado num livro que eu acabei de publicar, chamado Pandemias, Crise e Capitalismo. Eu publiquei junto com mais 3 colegas, né? E esse livro saiu pela editora Expressão Popular. Aqui, evidentemente, eu vou fazer um resumo dessas colocações, tá? E lá está de maneira mais detalhada, às vezes mais aprofundada. Bom, vou começar com a questão da ressignificação da saúde, tá? E se trata de discutir a saúde, não só porque nós estamos vivendo uma pandemia, né? Mas na abertura, quando a Nancy me apresentou, Nancy mencionou que eu participei da Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Nacional de Saúde durante muitos anos. E a saúde pública, no caso, o acompanhamento do financiamento do SUS, é um dos temas que eu desenvolvo há muito tempo. Não vou dizer quanto tempo, porque senão denuncio minha idade, né? Mas vamos dizer que até antes da Constituição de 88 eu já estava estudando essa questão. Então, indo para o tema propriamente dito, eu queria lembrá-los do seguinte: até a pandemia, quando a gente discutia a saúde, havia um embate, né? Tinham aqueles que defendiam e defendem a saúde como um direito universal, mais ou menos como está escrito na Constituição, né? A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, de um lado, alguns defendendo isso, e, de outro lado, outros, inclusive agências, instituições internacionais, defendendo que o acesso à saúde deveria ser mediado pela meritocracia, né? Ou seja, mediado pela renda, via planos de saúde ou pagamento direto. E, no máximo, me lembro, inclusive, que é proposta do Banco Mundial, para aqueles mais desfavorecidos da população, haveria a concessão de uma cesta de cuidados, uma cesta, né? Em espanhol, eu gosto do termo, é uma canastra. O grande problema é que a cesta é limitada, né? Por mais que a gente aumente o tamanho da cesta, é diferente de dizer que o acesso à saúde é um direito universal e que as ações têm que ser integrais, ou seja, tudo aquilo que for necessário. Mas voltando ao meu ponto, né? Então havia um embate, vocês devem estar recordados disso. O embate se manifestava em artigos acadêmicos, em artigos publicados em jornais, na televisão, nas mídias em geral, né? Bom, o direito universal, que pelo menos na Constituição está escrito no Brasil, existe em vários países, no Canadá, na própria Inglaterra, como todo mundo sabe, na Espanha, em Portugal. Mas eu queria chamar a atenção de que esse direito foi constituído num longo processo. Na verdade, foi uma construção desse direito enquanto desdobramento dos direitos fundamentais do homem. E este direito está muito associado aos 30 anos que se seguiram a Segunda Guerra Mundial e que deu origem ao estado do bem-estar. Tá? Quando a gente pensa no Canadá, quando a gente pensa na Inglaterra, e de forma um pouquinho... eu esqueci a França, que é muito importante, esqueci a Alemanha, né? Mas a Espanha e Portugal é um pouco mais tardia a universalização do acesso à saúde, mas realmente este direito ele está situado num período
da nossa história, da humanidade, que são os 30 anos que seguiram a Segunda Guerra Mundial e que dá origem ao estado do bem-estar. No caso da Inglaterra, tem aquele documentário que acho que é feito pela BBC, que chama-se O Espírito de 45, dá bem essa ideia, né? No Brasil, a inscrição do acesso de maneira universal é muito tardia, né? Ocorre em 1988. Tá? E aqueles que defendiam que ela tem que ser universal, e ainda defendem, consideram que a responsabilização do Estado no seu fornecimento, né, se justifica, em parte, pela dificuldade das ações e serviços serem caracterizadas como mercadoria igual a outras. Então, tem toda uma discussão. Estou fazendo todo esse preâmbulo para depois explicar a tal da ressignificação. Né? Então, de quem defendia o direito universal, tinha uma série de argumentos, ou argumentos humanitários, na medida que o direito universal decorria dos direitos fundamentais do homem. Do lado mais econômico, o pessoal levantava a dificuldade de você encontrar nas ações e serviços similitudes com as outras mercadorias, e assim por diante. Já do lado daqueles que defendiam que deveria ser mediado pela renda, desde que concedesse uma cesta de ações aos mais desfavorecidos, existiam também uma série de outros argumentos. O principal deles é que, quando eles olhavam a evolução do gasto com saúde, verifica-se, isso é verdade, que o gasto com saúde só aumenta e que, em boa parte, isso está associado às tecnologias cada vez mais sofisticadas. Mas existem outros argumentos também. Tá? Vamos dizer, porque é verdade mesmo, que vários que defendem isso abraçam o pensamento neoliberal. Né? Mas, veja, existia e ainda existe pensamentos intermediários, né? Que você podia fazer uma mescla desses dois posicionamentos. Bom, aí a pandemia chegou. E quando ela chegou, ela mudou algo. Tá? Vejam, pessoal, a pandemia de Covid-19, ela mostrou que vivemos realmente no mundo pandêmico. Ou seja, não será a última vez que nós vamos enfrentar uma pandemia com este grau de virulência no sentido do contágio, né? E, inclusive, de letalidade. A letalidade ela não é tão elevada quanto comparada a outras pandemias já vividas pela humanidade, mas esta pandemia ela ocorre, é a primeira pandemia com este grau de contágio, com este grau de letalidade, que ocorre sobre a globalização. Nós não podemos comparar, por exemplo, como alguns fazem, com a gripe espanhola, que foi terrível. Tá? Imagine a gripe espanhola acontecer com o grau de globalização que existe hoje. Mas, então, a hipótese é uma hipótese que ela está fundamentada em cima de vários estudos de epidemiologistas que atribuem várias causas ao fato de a gente estar exposto a novas pandemias. Tá? Então, de um lado, se reconhece isso. Nós vivemos num mundo sob ameaça de pandemia. Ok. Por outro lado, o custo da pandemia foi avassalador. Veja, tanto em termos de vida como em termos econômicos. Já que nós estamos aqui no Corecon, vamos falar mais do lado econômico estrito sensu, embora vidas também diga respeito ao econômico, né? Porque são pessoas que estão ativas, que trabalham, que contribuem, que têm um nível de produtividade. Mas eu queria lembrar que a queda do PIB em 2020 foi a maior da história do capitalismo desde os anos 30, se nós excluirmos os efeitos da Segunda Guerra Mundial.
Tá? Ela foi maior, portanto, do que a crise de 2007 e 2008. É só pegar os dados, a gente analisa todos os dados, né, e compara. Milhões de empregos foram perdidos e milhões de pessoas foram jogadas à pobreza absoluta. E não sou eu que estou dizendo isso, que foram jogadas à pobreza absoluta. As instituições todas, desde o início da pandemia, estavam chamando a atenção para que isso ia acontecer. E quando a gente saísse da pandemia, a gente ia encontrar muita gente que estava nessa situação de pobreza absoluta, não estou falando de pobreza relativa. Tá? Do ponto de vista das atividades, houve, evidentemente, perda de oportunidades, redução de lucro em muitos setores, empresas que fecharam, né? Então, se a gente tiver como premissa, que nós estamos num mundo pandêmico, 2, que o custo de uma pandemia é ruim para os negócios, afora ser uma tragédia humana, os governos do mundo inteiro mudam sua posição independentemente do seu viés ideológico, independentemente de se abraçam mais ou menos o tal do pensamento neoliberal. Tá? Veja, nos meses iniciais da pandemia e no começo da vacinação de alguns países, que aconteceu mais ou menos em dezembro do ano passado, né, revelou-se o quê? Uma inadequação de certas atividades produtivas serem tão concentradas em alguns poucos países. Por quê? Porque a globalização, ela não só globaliza, como no seu interior existe uma característica, né, que é a intensificação da especialização. Então, nós encontramos um grau de especialização na área da saúde bastante localizado na China e na Índia. Nós que aqui moramos no Brasil, volta e meia, Butantan e a Fiocruz tem que parar de produzir. Por quê? Porque depende do insumo, né? O insumo que é produzido na China, ok? Então, China e Índia. A Índia, por exemplo, ela produz 60% dos medicamentos genéricos. Vocês devem estar recordados que no início da pandemia nós tínhamos todo mundo clamava por equipamentos, né, para a proteção dos enfermeiros, dos médicos, dos agentes de saúde, ou seja, os EPIs. Quem é que produzia EPI? Quem produzia EPI era a China. Tá? Por quê? Porque levou a um grau de especialização muito grande. Então, os governos se deram conta que isso é um problema, tá? É um problema sério. Quando nós trabalhamos com essa questão, a gente levantou, por exemplo, falas, atitudes, medidas que foram tomadas por alguns governos, no caso da França, no caso da Alemanha e mesmo dos Estados Unidos. Tá? No caso do Macron, ele diz com todas as letras, né, que teria que investir para recuperar a capacidade de parte da indústria para a produção dos equipamentos, e aí entendidos equipamentos, incluindo, por exemplo, respiradores. Tá? Em última análise, quando chega a pandemia, os países, a maioria dos países, não tinham capacidade de resposta às necessidades que se colocavam a partir da pandemia. Daí decorre que hoje governos que têm uma visão um pouco mais ampla, né, ou mais prospectiva, estão começando a reordenar os gastos no sentido de direcionar gastos para a indústria e as ações e serviços de saúde público. Por quê, pessoal? Porque se trata, como diz o Macron, de uma questão de soberania nacional. Na Alemanha foi dita a mesma coisa. Se trata de soberania nacional. Tá? Então, a ressignificação da saúde significa
uma cunha na antiga discussão entre universalização do acesso e o acesso via meritocracia. Não. Agora tem uma terceira, né? A terceira que diz o seguinte: os governos, independentemente de suas posições políticas e ideológicas, se dão conta que, para manter a soberania e a coesão social, diga-se passagem, tá? Precisam dar uma atenção especial para a saúde, no que se refere à resposta que esses governos, esses estados têm que ter para eventuais novas pandemias, para eventuais novos desafios. Não sei se eu me fiz clara, depois eu espero que vocês, se eu não fui, vocês me coloquem algumas questões, tá? Então, indo para o segundo, isso é muito importante, viu, pessoal? Porque isso é uma quebra de paradigma na velha discussão sobre a saúde, tá? A saúde tem que ser pública ou ela tem que ter acesso via renda? Agora vai ter, sim, uma parte que vai ser pública, mas não pelas razões que antes se discutia. Mas indo para o mundo do trabalho, tá? Espero não falar demais, então vou dar uma corridinha, tá? Vejam, pessoal, nós estamos em 2021. Nos últimos 35, 40 anos, nós vimos a introdução da base técnica microeletrônica. Quando essa introdução ocorre, ela vai alterar significativamente os ambientes de trabalho, tanto na indústria como no setor serviços. Eu vi isso acontecendo, né? Quando estava havendo a reestruturação aqui no Brasil, eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado e tive o prazer de acompanhar essa reestruturação que estava acontecendo nos seus inícios, né, na Volkswagen, na Ford. Eu estou falando do que está ocorrendo, portanto, no final dos anos 80 e 90 do século passado. Quando houve essa introdução, categorias de trabalhadores que antes eram super importantes foram reduzidas significativamente, né? De quem que eu estou falando? Os metalúrgicos da indústria automobilística, por exemplo, o ABC aqui, né? O ABC era todo operário, então, com as indústrias, e os bancários. Hoje, não tem como eu comparar a situação, o chão de fábrica, né? Ou, se vocês quiserem, a atividade realizada nos bancos com o que era no final dos anos 70. Tá? Completamente diferente. Então, a gente já teve uma mudança na reestruturação. Ok? Eu estou apenas lembrando que houve uma mudança. Essa mudança, evidentemente, ela tem impactos na contratação de trabalhadores, na quantidade de trabalhadores nessas categorias, na sua representação sindical, na sua importância junto aos movimentos, a tudo. Tá? Bom, opa, eu me perdi. Além disso, se eu pegar dos anos 90 em diante, a gente vê uma outra coisa acontecendo, né? A gente viu que houve um aumento, um incremento da massa de ocupados sem direitos e associados a trabalhos precários. É interessante notar, pessoal, que isso não é uma característica do Brasil. Isso aconteceu no mundo inteiro. E não aconteceu só na América Latina, eu estou falando no mundo inteiro. Tá? Mesmo nos países que, durante o período anterior, o período que era associado ao estado do bem-estar, né, tinha presente assalariados com plenos direitos. Acho que um dos primeiros que vai estudar a mudança que está ocorrendo na Europa, em particular na França, é o Robert Castel. Então, ele vai descrever com detalhe essas mudanças. Ok? A gente viu uma outra coisa acontecendo, o retorno do desemprego e a sua
permanência persistente. Para os mais jovens, tipo a Cristina, que está aí, que é mais jovem, eu queria lembrar aquilo que o Hobsbawm fala no seu livro, né? O desemprego, pelo menos no plano das economias mais desenvolvidas, naqueles 30 anos, tinha desaparecido da memória dos trabalhadores, tinha desaparecido da memória da sociedade, né? Então, retomando, eu estou mencionando que nos últimos 35, 40 anos teve uma mudança interessante, da mudança da base técnica, né? Que vai introduzir a base técnica microeletrônica. Junto com isso, eu tive aumento de uma massa de ocupados sem direitos e ligado a trabalhos precários, e também estou mencionando a presença persistente do desemprego. Ora sobe o desemprego, agora o Brasil, hoje foi divulgado o dado do IBGE, o desemprego brasileiro bateu recorde, né? Mas o problema é em todo lugar, não é só aqui. Com a pandemia, evidentemente que se aprofunda o nível de desemprego. Eu não preciso discutir isso. Se tu tem PIBs despencando, é evidente que o desemprego ele vai aumentar, tá? E junto com isso, aumentou a pobreza e a desigualdade. Como eu mencionei anteriormente, não sou eu que falo isso, são as instituições internacionais. Agora, aí que vem o que eu queria debater com vocês. A isso tudo se soma uma outra coisa, algo que já vinha acontecendo e que foi acelerado durante a pandemia. Do que nós estamos falando? Ou do que eu estou falando? Eu estou falando do aceleramento da introdução da adoção da indústria 4.0, da internet das coisas e mesmo do home office. Tá? No caso do home office, pessoal, não tenha dúvida que ele veio para ficar, porque a pandemia, ela, no mínimo, ela serviu para quebrar resistências, né? Muitas pessoas resistiam a fazer as atividades online, o trabalho online. Assim como em alguns países havia uma resistência muito grande de fazer compras online. A gente deve se perguntar se os shoppings vão se manter durante muito tempo. Parece que nos Estados Unidos eles estão quase fechando, né? Mas por quê? Porque aumenta as compras online. Mas eu estava falando do home office. Veja, não estou dizendo que todo home office que persistiu durante a pandemia assim se manterá. Não, vários vão voltar para uma atividade presencial, mesmo porque não são todas as atividades a qual você pode aplicar o home office, desde logo, né? Está mais ligado ao setor de serviços. Agora, formas híbridas vão se colocar. Eu tenho tentado acompanhar e é muito interessante o que está sendo feito. Muito bem que tenha presencial uma vez por semana. Por quê? Para manter algum tipo de vínculo, né? Mas o resto permanece como home office. Não por uma questão sanitária, pessoal. Por uma questão de que o home office reduziu tremendamente o custo, além de que joga parte do custo para quem está em home office. Mas isso é o de menos, tá? Embora isso é uma mudança não só da relação, né, da gente enquanto trabalhador. Vocês devem estar recordados, por exemplo, que o metrô fechou 2 ou 3 prédios, né, porque vai manter, sim, o trabalho em home office naquilo que ele analisou e é possível de ser mantido. A questão toda é a indústria 4.0, a internet das coisas e a inteligência artificial. Tá? Veja, é uma coisa muito curiosa. Não se trata da introdução de uma nova base tecnológica. A base tecnológica é a mesma. É a mesma daquela que eu me referi dos anos 80, 90, a base técnica microeletrônica. Então, a base técnica é a mesma, tá? Mas o caráter do que está sendo introduzido é um caráter disruptivo, tá?
E o caráter disruptivo não tem a ver com a radicalidade das inovações envolvidas. Toda essa transformação digital produzirá, na verdade, descontinuidades, não porque há inovações radicais envolvidas, mas porque, ao trabalhar de forma convergente, reestruturam sistemas produtivos, contestam posições de mercado, deslocam líderes e abrem espaço para novas empresas. Então, a concorrência aí vai se acirrar bastante. Tá? Elas transformam fundamentalmente a organização industrial e a economia industrial, muito mais do que os processos propriamente ditos. Tá? Ela é disruptiva, então, porque transforma os determinantes da competitividade. E, portanto, é um fenômeno muito mais econômico e social do que científico e tecnológico. Em resumo, pessoal, o que é possível com a mesma base é uma integração de distintas tecnologias pré-existentes, com pequenas inovações. E a isso se soma a inteligência artificial, né? Que os chineses estão acelerados nessa corrida. Bom, as tecnologias são várias, pessoal. Eu tomei nota de algumas, mas eu não vou detalhar porque seria muito exaustivo. Mas são sensores e atuadores. Bom, tem a internet das coisas, a Big Data, aquilo que chamam de computação em nuvem, etc, etc, etc. Para nós, para a discussão que eu quero trazer para vocês, tá? Qual é a discussão que me interessa? É de que, ao contrário da tecnologia, quando a gente analisava no final dos anos 80 e 90, quando é introduzida essa base técnica, quando é introduzida a robótica, né, naquele momento, ela tem, pelo menos todas as análises apontam nesse sentido, ela vai introduzir uma mudança qualitativa na relação equipamentos-homens. Vejam, a indústria automobilística, depois que introduziu nos anos 90, tornou os trabalhadores metalúrgicos da indústria automobilística quase nada comparado do que era. Agora é uma coisa muito pior, no sentido de que realmente poupa, é um salto qualitativo de poupança da utilização da mão de obra. Tá? O complicador de tudo isso é que não se resume à indústria. Tá? Se resume a todas as atividades humanas, porque, na verdade, integra, né? Integra as atividades. Tá? Então, o que está se levantando, e veja, não é uma coisa para amanhã, enquanto uma tendência que se coloca. Na medida que essa tecnologia, vou chamar de tecnologia, embora a base técnica seja a mesma, e na medida que essa tecnologia tem potencialmente como resultado um aumento muito grande da produtividade, eliminando muita mão de obra, tá? E isso para frente, de maneira que os trabalhadores vão se tornar supérfluos, não se trata de dizer que estes trabalhadores vão ficar numa situação de desemprego, porque, em geral, a gente fala em desemprego, né? E meio que associa aquilo que, por exemplo, o Marx chamava de exército industrial de reserva. Eu não estou trabalhando com isso, eu estou dizendo outra coisa, não é reserva nenhuma. No futuro, se nós não mudarmos a relação, essas pessoas vão ser supérfluas, ou seja, não tem lugar para elas. Tá? Não é que, quando a economia voltar a crescer, eu vou lá, contrato um pouco mais. Não. Nós estamos na iminência de um salto de qualidade na produção, e isso é uma coisa boa, pessoal. Significa que a humanidade conseguiu se desenvolver, né, nas suas tecnologias, ao ponto de conseguir produzir
exigindo menos participação de força de trabalho, de mão de obra. Agora, é uma coisa ruim se essas pessoas virarem supérfluo no sentido pleno da palavra. Tá? Então, quem trabalha com a área de proteção social, previdência especialmente, né? A gente discute o seguinte: olha, toda a proteção social que foi construída, teve como referência aquele welfare state, sempre se olhava em direção àquilo que tinha sido construído naquele período. Aquilo foi construído tendo como base, como substrato, o trabalho. Tá? Isso a gente nota quando a gente pensa nas contribuições de trabalhadores e empregadores, no caso do financiamento ser com base em contribuições, ou mesmo naqueles países em que o financiamento é feito via impostos, a relação com o trabalho está sempre presente. Por quê? Porque é na falta de capacidade de trabalho que você recebe o benefício. Ou seja, quando você está doente, quando você ficou inválido, quando você ficou idoso e perdeu a capacidade, está sempre referenciado a trabalho. Por quê? Porque na nossa sociedade, tudo está relacionado ao trabalho e à ética do trabalho. O que nos coloca como desafio é, se essa hipótese estiver correta, se para o futuro, não estou dizendo que é daqui a 5 anos nem a 10, vários autores colocam, por exemplo, em 15 anos uma mudança muito significativa. Tá? Mas, se isso for verdade, como é que a gente vai ter que, de um lado, né, carregar a proteção social que foi construída em cima do trabalho e, ao mesmo tempo, você está vendo algo novo surgir, excluindo pessoas. E aí, como fazer? Né? Eu não tenho a resposta. Nós temos algumas sugestões, mas não necessariamente a resposta correta, a correta, a verdadeira, porque a correta e a verdadeira necessariamente tem que ser produto de uma discussão do conjunto da sociedade. Né? O que tem por trás é pensar o seguinte: olha, esses ganhos de produtividade, eles têm que, talvez, né, em parte, virarem, por exemplo, uma redução radical da jornada de trabalho. Mas será que a redução radical da jornada de trabalho é suficiente? Não sei, mas uma das hipóteses. E quando eu falo redução da jornada de trabalho, eu não estou sendo radical. Quando eu penso, por exemplo, que a Espanha, neste momento, está experimentando a redução para 32 horas e 4 dias por semana. Né? Quando eu penso que os metalúrgicos da Alemanha clamam por 30 horas, quando foram eles os primeiros a levantarem a bandeira das 35 horas, lá no final dos anos 80, que depois se generalizou para a Alemanha e para a França. Tá? Então, é possível isso, mas era num quadro diferente. Agora há a possibilidade de um aumento muito grande da produtividade. O outro lado da produtividade é jogar o pessoal, as pessoas, para fora, dizendo: vocês não servem, só que eu não sei onde nós vamos colocá-los. Ou a gente vai pensar um outro tipo de relação na sociedade, com redução de jornada de trabalho e, eventualmente, uma coisa que pode ser considerada um pecado mortal, entender que alguns podem simplesmente não quererem trabalhar, vão fazer outra coisa, vão estudar. O cara tem 70 anos e ele quer continuar estudando. Estou brincando com vocês só para mostrar o tamanho do desafio que se coloca para a gente. O que eu estou levantando é que realmente é uma questão muito complexa, porque a gente estaria vivendo um momento de transição. Esse momento de transição pode ser demorar mais tempo ou menos tempo, e no momento de transição o velho ainda não desapareceu e o novo ainda está em gestação.
mas desde logo a gente tem que planejar o futuro. Com isso, Nancy, não sei, eu terminaria por aqui, espero ter dado uma ideia do que eu estou pensando em relação a essas duas questões. Obrigada. Olha, Rosa, eu vou falar por mim, eu tenho certeza. Eu acho que você foi perfeita em tudo que eu penso. Eu sempre estudei essa parte. Quando eu fiz mestrado, o meu mestrado foi sobre a tecnologia, se ela desemprega ou não. Então, foi a relação da tecnologia com o trabalho. E a minha conclusão foi que a tecnologia, num primeiro momento, ela desemprega, mas ela realoca, tá? Então, essa foi uma parte. Depois, eu escrevi um livro que chama Tsunami Digital, a Revolução Científica e Tecnológica do Século XX, onde eu passo por toda a base técnica até chegar na eletrônica, na microeletrônica, na nanotecnologia, que fala isso tudo no mundo, que vai se desenhando dos países. E a minha tese de doutorado foi sobre o lixo eletrônico que essa nova tecnologia gera. Então, eu sempre tive uma visão dos países. Eu não foco só no Brasil, depois o Brasil vem como consequência. Eu achei perfeito, fantástico. Eu vou assistir de novo a sua palestra, entendeu? Porque a gente não consegue anotar tudo para mim. Agora, eu vou abrir para todas as questões que as pessoas quiserem, se ficou dúvida para alguém, quem quiser fazer pergunta, porque para mim está bem claro o desenho. Tá bom? Agradeço desde já, parabéns pela palestra. Eu Quem estou quer vendo falar? que a maioria são mulheres aqui aparecendo. Não, mas tem dois homens aqui, pelo que eu vi, Sim, tem por isso dois eu falei, a homens. maioria. Nós Isso somos mesmo. muito feios. Eu e o Zé Marcos somos muito feios. Então Por tem que isso que melhorar essa tela aí. É por isso que a gente está. Ótimos, bem-vindos, bem-vindos. também. Nancy, eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Primeiro, eu quero cumprimentar a nossa professora doutora Nancy, coordenadora do Corecon Mulheres, está indo muito bem, trazendo à discussão coisas muito importantes. Quero cumprimentar a nossa palestrante, doutora Rosa Maria Marques, falou muito bem, viu? Os dois mocinhos nossos, o nosso vice-presidente Pedro Afonso, não é? E o José Marcos, e as colegas, a Cristina, a Ivana, a Leide, enfim, a Silvia, Silvia Bossa, Sueli Bossa, enfim, todos que estão aqui conosco nesta tarde agradável. A doutora Rosa falou muito bem, sempre se falou da questão do Estado mínimo. E olha, o Estado deve só cuidar de saúde, educação e segurança, e menos impostos, que realmente a população está cheia disso. Essa pandemia conduziu a algumas outras coisas. Com a tecnologia, nós vimos que realmente há muita quantidade de mão de obra é substituída. Por exemplo, os antigos cortadores de cana, mas foi um ganho em bem-estar. Era uma atividade deprimente, realmente de exploração, não é? Então, foi um ganho. A tecnologia é sempre um ganho, na minha opinião. Mas a senhora focalizou muito bem. Inclusive, existe um livro muito bom, eu li e não concordo com tudo, porque ele não é religioso, mas ele fala 21 lições para o século XXI, do Yuval Hariri. E muito bom livro. Ele fala o que a senhora disse, dos irrelevantes. Nós já estávamos, antes, pré-pandemia, formando uma sociedade de irrelevantes. E agora, com a pandemia, porque como não havia empregos, o que mais produzia? Serviços. Então, principalmente turismo. Mas com a pandemia, isso tudo foi cortado momentaneamente, pelo menos. Então, houve um aumento de desemprego, um aumento da população
em estado de miséria, não é? Um empobrecimento muito preocupante. E esse Hariri fala no seu livro uma coisa interessante, e que a senhora focalizou sobre novas ideias. Nós precisamos começar a discutir, por exemplo, o home office. Home office sempre foi muito interessante, até para o planejamento urbano, menos gente nas estradas, menos gente saindo de casa para ir para o seu local de trabalho, muitas vezes tão longe da sua residência, não é? Então, impactaria menos e impacta menos a própria cidade. Mas o Yuval fala o seguinte, que existem muitos empregos que não são remunerados, mas são essenciais. Por exemplo, quando nós temos na família pessoas adoentadas, pessoas idosas, é sempre um familiar que cuida. Às vezes mais, mas em geral um, dois no máximo, não é? Às vezes famílias grandes, os outros não cuidam. Então, essa seria uma ideia, que o Estado remunerasse de alguma forma, por exemplo, numa situação de devolução de imposto de renda, uma isenção maior de imposto de renda, não sei. Mas a senhora focalizou muito bem, nós temos que ter criatividade, porque senão como vamos fazer? Não é? Principalmente a classe média, que é a classe média que tem mais contato com essas pessoas, como vamos fazer? Não é? É o aumento do número de pessoas irrelevantes para a sociedade, estão desempregadas, famintas, e vai gerar muita violência. Então, meus parabéns, doutora Rosa, e eu acho que a gente poderia fazer um diálogo nesse sentido, não é? Dessa criatividade para novas ideias. Vamos fazer um grupo de estudo, uma reunião uma vez por semana para a gente tratar disso. Rosa, você topa? Marilene? Uma vez por semana, não, né? 15, uma vez de 15 em 15 dias. 15 em 15? Sei lá, vamos pensar. Mas, eu acho uma ideia boa. Tá bom. Então, vou colocar isso daqui na agenda, eu entro em contato. Eu posso fazer um comentário sobre o que a Marilene falou? Pode. Posso? Pode. Desculpa. Veja, Marilene, eu realmente penso que o home office veio para ficar. O problema é que o trabalho de home office altera o cotidiano e a carga de forma diferente entre homens e mulheres. Já que nós somos mulheres, tem que mudar. Por quê? Porque o home office da mulher se somou a trabalho com a família, os cuidados com os idosos, né? Com os doentes, sei lá, eu com tudo misturado. Tem aquelas charges que mostram a mulher, né, falando aqui ao mesmo tempo com o pezinho fazendo no carrinho de neném. Então, tem que mudar as condições também, certo? Quer dizer, eu concordo com você, mas doutora Rosa, para de me chamar. Rosa. Opa, porque a senhora está lá na igreja. Isso mesmo. E precisamos muito dela, hein? Mas o que ocorre é o seguinte, de fato, nós temos que olhar toda a situação da mulher, tríplice, quádrupla jornada, é uma situação muito séria. E com a pandemia, ainda veio muito a violência contra a mulher. Isso foi terrível, né? Nós temos números alarmantes. Mas algumas subnotificados ainda por cima. Subnotificados, muito bem dito. Algumas empresas, por exemplo, a Porto Seguros, por exemplo, é uma que tem dado apoio no seguinte sentido, pago alguma coisa com relação à internet, com relação até a uma ajuda a móveis, porque a pessoa precisa se adequar. Sim. Mas o que eu gostei é que caiu um pouco aquele preconceito. Eu fui coordenadora do curso de Engenharia Civil do IBMEC em Campinas. Então, eu fazia segunda e terça home office. Quarta, quinta, sexta e sábado eu ficava lá. Voltava no sábado à tarde, porque nós fizemos, Nancy, um trabalho de reerguer o curso,
não é? Pegamos com 80, 100 alunos, eu deixei lá com 850, não é? E então fizemos um trabalho tremendo, mas havia até de parte de colegas, mas está trabalhando, não está em casa. Não, não. É muito sério o trabalho de home office e ele é ótimo porque você deixa de ter aquele contato de pessoas que até exigem que você tome um cafezinho quando você está trabalhando. Alguns gostam mais do cafezinho, outros, como eu, gostavam mais de trabalhar. Então, ele é muito produtivo. Nós, acho que com essa situação de pandemia, nós acabamos um pouco Na verdade, a com essa jornada de questão. trabalho aumentou, né? Aumentou, Se não tem sem nem a dúvida. pausa do cafezinho, é. Mas você pode trazer o cafezinho junto aqui, ó. Não, são muitas questões, mas são questões importantes e que têm várias dimensões. A gente não pode dar um peso nem para uma coisa nem para outra, tem que ver os vários lados, né? Para dar conta a questão de gênero é uma delas, mas tem outras questões também que são importantes. Eu estava brincando, mas é verdade, aumenta a intensidade e a jornada de trabalho. E aí eu não estou somando a atividade que eu tenho em relação à casa e tal. São coisas que a gente tem que ir acompanhando. Acho que a proposta da Nancy é uma proposta legal, a gente podia tentar ver aí para frente a organização disso. Acho que a Ivana quer fazer uma pergunta. Sim, Ivana? sim, sim. Boa tarde a todos, doutora Rosa. Eu gostaria de colocar que eu estou aqui, eu sou, acho que é a única da área da saúde. Ai, E eu vim especialmente porque sou fisioterapeuta há mais de 40 anos, também não vou falar o número, e há 30 anos deles dedicada à saúde do trabalhador. Trabalhei em várias indústrias, em vários segmentos da indústria, grandes e médias, geralmente, empresas, fazendo prevenção. No início, era tratamento, porque eu vivi o advento da Léry Dort. E depois veio agora o home office, e eu inicialmente já comecei a pensar em também ir para o digital, levar o conteúdo, o trabalho, pensando em prevenção das maiores doenças. Agora não são mais digitadores, geralmente estão aqui na tela, sentados, então as tensões maiores são pescoço, coluna lombar, as dores maiores, não tem mais a LER, não vem LER, tem mais problemas de coluna. Mas o que eu estou observando é que a saúde mental se agravou dos trabalhadores, por conta desses vários fatores estressores do trabalho em casa, com as crianças em casa, fora da escola, com todo esse ambiente adaptado, ergonomicamente ou não. A Porto Seguro fornece material, algumas empresas disponibilizam as cadeiras ergonômicas, os computadores mais sofisticados, mas o homem está ali focado o dia inteiro na tela. As maiores questões agora que eu venho de terminar uma quarta, 10ª especialização, as dores de cabeça. As pessoas estão tendo dores de cabeça, mas muito maiores do que antes, quando era mais presencial. Então, a fisioterapia também atuando nessas questões. Eu gostaria de saber da senhora o seguinte: a redução de jornada, no caso, como a senhora coloca e vislumbra isso, seria uma coisa para diminuir esse agravamento da saúde mental? Bom, colocado dessa maneira, eu diria que sim, porque sobraria mais tempo para a família, para o lazer, para a atividade criativa, né? A colocação da redução da jornada de trabalho, porque a gente tem que pensar enquanto um processo histórico, né? Lembrem-se que a jornada era 16 horas por dia, e agora os espanhóis estão colocando 32 horas na semana, né? Então, aquilo que a gente acha que é impossível, não é impossível. E para que redução da jornada? Desde que, evidentemente, a tua renda seja suficiente para as tuas atividades, né? Para você se manter, a sua família, seus filhos, para você desenvolver atividades comunitárias, criativas,
Nós temos que pensar em outras cidades, em outras comunidades, em outro comum, não só a família, os seus vizinhos. A gente tem que pensar um pouco mais amplo do que isso. Quer dizer, não é sobrar para não fazer nada. É uma atividade não alienante que está contribuindo para a sociedade, para o bem comum, para a mudança das coisas, né? Sim. Eu estou olhando aqui o relógio, a Nancy falou tanto, né, de não demorar muito por causa do... Pode seguir. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente fica mais um Tá. pouco. É Mas só eu para queria não. dizer, é muito interessante o que a Ivana falou, né? É isso mesmo, né? É, viu, Rosa? Eu falei para não ficar aquela coisa muito longa, mas quando está interessante, pode ficar até 3 horas. Tá bom. Cristina, quer fazer alguma pergunta? Ladi, Pedro, Zé Marcos, quem tiver presente aí. Eu quero. Eu tenho que sair rapidinho, eu vou aguardar a resposta. Já me desculpa antecipadamente, que eu tenho uma reunião de pais online agora. Mas, Rosa, uma coisa que me chamou a atenção na sua palestra, né? Que foi excelente, agradeço muito. Eu agradeço também todas as intervenções e a organização da Nancy, sempre bastante cuidadosa e eficiente. Obrigada, Nancy. Quando você se referiu à indústria 4.0, eu fiquei com a impressão que você não está acreditando numa quarta revolução industrial, mas sim de que são novas tecnologias disruptivas, mas que se aproveitam de uma base tecnológica pré-existente. Eu entendi correto? Né? Eu mesmo tenho discutido bastante isso. Então, não estamos na quarta, tecnicamente? Você entendeu perfeitamente. A base técnica é a mesma da terceira, mas o efeito pode ser considerado uma verdadeira revolução. Tanto é que eu acho que vai haver uma mudança qualitativa na relação máquina-homem. Então, desse ponto de vista, sim, mas do ponto de vista técnico, não. Não sei se eu me fiz clara. Tá? Sim, não, é porque eu estava preocupada. Eu tenho tratado esse momento como uma revolução industrial justamente porque as consequências vão mudar muito os paradigmas produtivos e as relações sociais e políticas, né? E, inclusive, a narrativa das instituições multilaterais tem colocado que, nesse momento, a pandemia agrava uma tendência tecnológica que já se fazia presente, junto com as disputas geopolíticas, aí principalmente na disputa sino-estadunidense entre China e Estados Unidos, e o imperativo sustentável, né? Mas a gente fica com a impressão que todos esses movimentos, eles acabam, na verdade, por aumentar as assimetrias do sistema, né? A piorar a desigualdade. E aí, como você falou, geram desafios tremendos sobre como dar condições dignas de vida para toda a população, já que não haverá emprego, né? Então, realmente é um momento muito crítico que a gente está experienciando e precisamos fazer uma força-tarefa socialmente, né? Encontrar um pacto social para ter soluções para esses desafios humanitários. Então, o seu tema é grandiosíssimo. Muito obrigada por nos fazer refletir sobre isso. Cristina, antes da Rosa responder, eu não sei se ela vai responder, é que você vai sair. Você poderia fazer a palestra de junho com este tema que você falou das novas forças, Estados Unidos e China, e novos paradigmas? Vamos fechar já? É um prazer. Eu vou assistir. Esse tema. Eu vou assistir. Tá bom. Então, Cristina, já vamos, como diz a Rosa, falando assim, que trabalhão que você tem, até chegar nesse ponto, é muita coisa que a gente conversa antes. Então, eu já vou combinar com você, o de junho vai ser sobre esse novo paradigma que você está falando, de novas forças, Estados Unidos, China e tudo mais. Tá bom? A Cristina, tá bom? Agradeço o convite, aceito com muita honra. Obrigada. A Rosa quer responder para ela? Não, eu só queria insistir no seguinte. Veja, Cristina, depende com quem você está dialogando. Eu não vou chamar de uma revolução tecnológica quando não é uma revolução tecnológica. A base é a mesma.
mas é uma revolução. É uma revolução. No quê? Porque muda a relação técnica entre máquinas e homens brutalmente. E isso vai colocar desafios no sentido dos arranjos societais. Aí tu tem toda a razão. Mas tu está falando para o engenheiro, ele vai te contestar. Então, tem que dar um jeito. Por isso que a gente tem optado por dizer indústria 4.0, internet das coisas, inteligência artificial, e não quarta revolução. Tá? Aí tem que entrar no detalhe de cada um, né? Agora, bom, ok, seria isso, mais ou menos. Ótimo. Quem quer fazer? Hã? De acordo. Não ouvi, Cristina. Eu só me posicionei de acordo totalmente. É isso aí. Tá bom. Então, estão todas convidadas para a sua palestra sobre esse tema no mês de junho. Ladi, quer fazer alguma pergunta? Ladi Leide? Oi. Não quero fazer pergunta, não. Eu quero parabenizar a palestrante Rosa. Foi maravilhosa a palestra, super esclarecedora. E parabenizar você, Nancy, e todo mundo que está empenhado aí nesses debates, nessas palestras. Parabéns para todos vocês. Adorei. Ótimo, obrigada. Pedro Afonso, Zé Marcos, alguém mais? Silvia? Tem duas Silvia. Nancy, naturalmente, eu escutei aqui toda a palestra da professora Rosa Marques, não esperava outra coisa senão a excelência das observações, das colocações, da perspicácia dela, e acho que o Corecon São Paulo só tem a ganhar com isso. Aliás, não apenas o Corecon São Paulo, mas essa é uma atividade também conjunta do Sindecon São Paulo que eu presido, e por isso nos ajuda muito a caminhar nesse ponto central, que é interessante para todos, homens e mulheres, né? A Rosa quer falar? Eu, se deixar, eu falo com todos. Ô, Pedro, eu queria falar para você, para o Zé Marcos, para quem não sabe, a doutora Rosa Maria Marques foi a indicação de São Paulo para o COFECOM, o Corecon Mulheres de São Paulo indicou a professora Rosa Maria Marques. Excelente indicação. Ela foi finalista junto com a Esther Dweck, acho que é. Vamos ver, espero que ela seja vencedora. Tá vendo? Nós estamos aqui firmes, nós mulheres. Zé Marcos, quer fazer uma pergunta? Vou só fazer também uma colocação, uma delícia ouvir vocês com as colaborações. Doutora Rosa, parabéns, a sua explanação é fantástica, é clara, é cristalina, muito bem fundamentada, é realmente prazeroso ouvi-la. Faço apenas uma colaboração para vocês no seguinte sentido. Eu sou oriundo da indústria de base e passei pelas transformações lá no passado, até 1996, de transformações esparsas no tempo, onde a intensividade da mão de obra foi substituída pelas máquinas, pela automação e tudo mais. Sou da época em que a indústria metalúrgica, né, de onde eu venho, empregava uma quantidade de pessoas assim, enorme. Volkswagen do Brasil, né, com 80 mil funcionários. Tá? Bancos, como o Banco Itaú, por exemplo, com uma quantidade enorme de funcionários. E nós passamos, ao longo da nossa vida, também vamos ficar quietinho aqui com esse assunto de idade, eu não vou ficar falando aqui, porque senão, né, vocês vão entender que os 60 já bateu aqui na casa. Né? Então, o que acontece? Nós passamos por isso. E nós passamos por essas transformações. E o ser humano tem uma capacidade de adaptação incrível, gente. Muito maior do que todas as ciências podem medir. Muito maior. Nós estamos aqui, sobrevivemos a essas modificações. O que nós temos aqui hoje é uma precipitação, uma antecipação daquilo que são os paradigmas vividos até hoje. Não fosse essa imposição da pandemia, e aí eu caracterizo isso como um pensamento positivo, extrair positivismo de tudo que acontece na nossa vida.
Isso eu acho que é o principal que nós temos pela frente, né? Se não fosse a pandemia, nós não estaríamos reunidos hoje aqui com essa democratização de conhecimento. Nancy, né, a nossa querida, nossa flor, lá em Campinas, eu aqui em São Paulo, doutora Rosa, né, no seu escritório, e Ivana, Eu em e por São aí José afora, dos né? Campos. São José dos Campos, doutora Marilene, né? E assim por diante. Então, nós temos uma democratização. Cristina, que acabou de sair, coordenadora, está lá em Santo André, dando aulas. Nós estamos dando aulas em live learning, uma mudança drástica, enorme. Pedro Afonso dando aulas para o Sindicato dos Economistas, né? Também mudamos completamente o nosso perfil. Então, o ser humano é fantástico, é maravilhoso, nós precisamos encarar isso desta forma. Obviamente, nós não aceitamos regressões, né? Estados anteriores. Mas os estados futuros, vamos florir isso, vamos pegar essas sementes aqui e transformá-las o quê? Em positividade absoluta na medida que nós pudermos. Doutora Rosa, muito obrigado por sua colaboração. Foi um prazer enorme, gigantesco. Nancy, devo mais uma para você. Obrigado, querido. Deus abençoe todos. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não aparece todo mundo para mim, Sueli. Olá, Nancy. Você lembra de mim? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada aí por vocês terem compartilhado essa atividade, né? Na verdade, eu fiquei sabendo por intermédio do Zé Marcos. Não sou economista, sou contadora, mas fiquei muito feliz de ter participado. Professora Rosa, realmente, as tuas explanações são excelentes. E faço as palavras do Marcos as minhas, porque nós somos professores da FECAP e era uma resistência absurda esses cursos Live Learning, né? E por conta da pandemia, como a professora Rosa bem colocou, né, a pandemia serviu para quebrar a resistência contra o trabalho em home office e também quebrar a resistência em relação aos cursos online. Porque todo mundo fazia aquela confusão, curso EAD é a mesma coisa que curso online, não é a mesma coisa. No curso online, o professor está presente o tempo todo, né? Então, foi muito bom, estávamos conversando até essa semana com o coordenador, né? O nosso curso que nós ministramos as disciplinas pós-graduação em perícia, e estávamos falando exatamente isso, que a FECAP vai levar adiante esse formato, né, de alguma forma. O Pedro, de forma brilhante, também tem conduzido os cursos do Sindecom, né, nesse mesmo formato online, nessa modalidade online. Então, acho que a pandemia veio realmente para fortalecer e quebrar alguns paradigmas, e isso realmente vai ficar. O CRC São Paulo tem feito várias atividades, até os economistas têm participado lá com a gente, e a questão da democratização do conhecimento. A gente tem levado conhecimento para todos os estados do Brasil. Se não fosse esse online, como que a gente faria isso? Então, tudo isso, acho que a gente tem que continuar realmente conversando muito, né? E que esses pontos positivos que advindos com a pandemia se mantenham aí por muitos anos, ou até de uma forma aí eterna, né? É isso, muito obrigado por poder participar dessa atividade. Muito obrigada, Nancy, excelente. Parabéns, professora Rosa. Antes de eu dar a palavra para a doutora Rosa, eu acho o seguinte, nós somos mulheres economistas, eu coordeno a Comissão Mulher Economista, mas, por mim, eu abro para todo mundo, eu abro para a sociedade. Eu acho, olha, a contribuição da Ivana foi tão excelente, a contribuição da Marilene e do Zé Marcos, que não é mulher economista, é economista, mas não é mulher, do Pedro Afonso. Então, por mim, eu abro para a sociedade, porque é uma outra visão. E a Rosa, a doutora Rosa, que está sendo gravado, ela fala numa clareza, sabe? Então, que eu acho que todo mundo entende. Quem não é economista aí, a Marilene e a Ivana, acho que entenderam tudo. Se fica alguma coisinha para trás, é uma coisa irrelevante. Isso que eu acho que é importante, é levar a economia de maneira clara, sabe? De maneira simples. Eu lembro quando eu dava aula presencial, os alunos falavam, nossa, professora, agora eu entendo o Jornal Nacional.
sabe? Porque a gente fala o arroz com feijão. Eu acho que tem que ser o arroz com feijão. E a Rosa, que eu já conheço há bastante tempo, é nessa clareza, sabe? Nessa coisa que faz tempo que a gente estava. Ela ia fazer parte do evento presencial esse ano, que a gente já tinha conversado ano passado, mas aí ficou online e tal, não deu, a gente veio para a palestra. Mas eu, da minha parte, eu estou super feliz com todos vocês. Eu quero agradecer. É que eu falo doutora Rosa, eu tenho que falar doutora Rosa, depois eu te falo Rosa, longe. Eu quero agradecer a doutora Rosa, que é pós-graduada, pós-doc, em 2 lugares, e pela palestra, por tudo. Espero que você faça parte desse grupo de debate que nós vamos fazer. Pode até ser uma vez por mês, não precisa nem ser quinzenal. O importante é discutir, porque na economia, no mundo, as coisas não mudam de uma hora para outra. Demora. Para se mudar um sistema econômico, 50 anos é pouco, né? No mínimo 100 anos. Então, essas discussões, porque a pandemia, pelo jeito, ainda vai continuar, mas eu vou entrar em contato, vou convidar todo mundo, quem quiser participar, e agradeço muito essa sua palestra, esse seu esclarecimento, fico muito feliz, agradeço todas as pessoas que participaram, que sem vocês ia ficar eu com a Rosa conversando aqui, trocando. Então, muito legal, muito bom. Muitas graças. Doutora Rosa. Obrigada, Nancy. Bom, Nancy, eu não tenho nem mais o que dizer, né? Só agradecer realmente o convite, a presença de todos e as contribuições de todos. Acho que foram muito interessantes, né? Como disse o José Marcos, a Sueli, todos aqui, né? As moças que na minha tela estão lá para cima. Eu acho que são discussões que somam, não? E vamos tentar melhorar e fazer coisas positivas, não é, José Marcos? Isso mesmo. Obrigada, viu, Nancy? Muito obrigado pelo convite. Vou avisar, assim que estiver pronta a edição, eu já passo para você, e vai ser divulgado em vários locais, depois, se vocês quiserem assistir novamente para sedimentar mais, tal, eu aviso depois, tá bom? Muito obrigada a todos, uma excelente tarde, vamos almoçar, agora tranquila. Tranquila, sim, isso Tá bom, mesmo. beijo. Tchau, pessoal. Para todos nós. Muito obrigado por tudo.